Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Raíssa do Ailib, uma pessoa que trabalha muito em prol das famílias que têm crianças portadoras de deficiência, crianças, adolescentes, adultos, enfim. A intenção do canal é a gente orientar essas famílias. Por isso, eu trouxe a doutora Raíssa, que é uma advogada especialista em direito médico e de saúde, que possui uma forte atuação em processos que envolvem planos de saúde, em especial na luta do direito das pessoas com deficiência. Obrigada, doutora Raíssa, por poder ter vindo e poder ajudar-nos a compreender mais e mais os direitos dessas famílias. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite da doutora Mariolina, que é uma profissional que eu admiro. Estou tendo a honra de poder trabalhar com ela em alguns casos, algumas crianças, podendo ajudar algumas famílias, e eu espero contribuir para o canal. Com certeza. Me diga uma coisa, quais são os principais direitos garantidos por lei para pessoas com deficiência? A nossa Constituição Federal, ela prevê diversos direitos e garantias para as pessoas portadoras de deficiência. Da mesma forma, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio e reforçou ainda mais esses direitos que já estavam previstos na Constituição. Hoje a gente tem diversos direitos e eu vou estar mencionando, citando alguns dos principais direitos. Posso colocar aqui o direito ao transporte, onde as pessoas que comprovem a deficiência e também a carência têm o direito de ter o transporte coletivo gratuito. Esse direito ele pode também se estender a um acompanhante, desde que fique comprovado que a pessoa não tem condições de se locomover sozinha. Também temos o direito à educação, à saúde. Na área trabalhista, muito interessante que hoje existem vagas e reservas para pessoas portadoras de deficiência que são obrigatórios no mercado de trabalho. Também na Constituição prevê que não pode haver nenhum tipo de distinção ou discriminação de salário pela pessoa ter ser portadora de deficiência. E também temos o direito à educação, lazer, cultura. Nesse ponto a gente bate muito em cima da questão da acessibilidade dos lugares públicos. Então hoje, se você for ao mercado, cinema, em diversos lugares, tem que ter as vagas e destinadas para as pessoas portadoras de deficiência. E até na escola. Nas escolas, em todos os lugares. A gente fala aqui da acessibilidade. Sim. Hoje, isso a gente bate muito em cima da questão da acessibilidade, né? Isenção de impostos. A moradia também é um direito onde é reservado para as pessoas, no mínimo 3% nas unidades habitacionais, também destinado para as pessoas portadoras de deficiência, entre outros direitos. Então, cada vez que sai um lote de casas populares, isso, 3% tem que estar destinados, reservados para as pessoas portadoras de deficiência. Perfeito. E quais são as principais barreiras que as pessoas portadoras de deficiências enfrentam com relação ao direito à educação e à saúde? Como eu disse, o direito à educação e à saúde, estão previstos na Constituição. E, infelizmente, ainda hoje, nós temos diversos casos de discriminação. E os principais, ainda hoje, o direito à educação e à saúde. No direito à educação, eu posso mencionar casos de escolas, instituições, universidades que não aceitam pessoas portadoras de deficiência, ou então limitam o número de pessoas por turma, e também casos que não disponibilizam um profissional de apoio, que é um dos direitos também das pessoas portadoras de deficiência, e ainda cobram um valor adicional para fornecer esse profissional de apoio. Todos esses que eu citei são violações, são caracterizam discriminação e isso é crime, não pode. Então tem que buscar os direitos, quando a gente tem um problema como esse. E na questão da saúde, hoje com certeza o direito que é mais violado no Poder Judiciário. Nós temos inúmeras ações
Porque a pessoa necessita de um medicamento, de um tratamento que deveria ser garantido por lei, porém, muitas vezes, ela encontra essa barreira no meio do caminho. Então, além da pessoa, da criança, estar enfrentando a doença e necessitando urgentemente de um medicamento, de um tratamento, ela ainda tem que lidar com, infelizmente, com essa barreira da limitação. O que faz, muitas vezes, essa pessoa procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, um advogado, para socorrer através do judiciário, conseguindo o resultado efetivo do seu direito. Na verdade, acaba se judicializando uma questão que já é garantida por lei. É um absurdo, né? Mas... E qual é o principal benefício assistencial garantido às pessoas portadoras de deficiência? Hoje, a Constituição prevê o benefício de prestação continuada. Muitas pessoas portadoras de deficiência não sabem desse direito que elas têm, desse benefício que ela pode ter. Esse benefício, para conseguir, ele tem que preencher alguns requisitos cumulativos, tá? Quais são eles? Além de comprovar a questão da patologia, da ser portador de deficiência, a pessoa não pode estar recebendo também nenhum benefício previdenciário e, muito importante, a família não pode ultrapassar, a renda da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. O valor desse benefício é de um salário mínimo e ele serve para auxiliar as pessoas portadoras de deficiência. Da mesma forma, esse benefício também serve para os idosos. Eu tenho observado que algumas vezes, pensando numa criança portadora de necessidades especiais, a criança precisa de fralda, precisa de medicação, precisa de leite, de alguma coisa ali para aumentar a caloria do leite, insumos, né? Insumos. E aí acaba que você, pelas vias normais, a família não consegue o LOAS, né, o BCP. E a gente solicita via defensoria e o juiz acaba percebendo que, na verdade, essa família precisa realmente. E eu tenho visto que há uma boa vontade dessa parte do judiciário. Muitas famílias conseguem, né? O que eu acho que é uma coisa, porque afinal, o que é 1/4 de salário mínimo per capita? É um absurdo, né? Porque o que a gente observa, lidando diariamente com as famílias, que muitos pais, eles acabam deixando de trabalhar, claro. Muda totalmente a rotina e eles realmente precisam desse auxílio, lembrando que o benefício é para a pessoa portadora, não é para os pais, mas no caso de menor, os pais são os representantes, né? E justamente para auxiliar a vida dessas pessoas, dessa família que com certeza vai ter uma nova adaptação e gasto com medicamento, fralda e infelizmente ainda igual voltando ao direito da saúde, apesar de estar previsto na lei, às vezes não consegue pelas vias administrativas, procura a casa de saúde, enfim, faz a solicitação e não consegue, e a maioria das vezes tem que procurar o Poder Judiciário. Só que até sair uma efetiva decisão, até movimentar o Judiciário, às vezes a família não tem como adquirir. Então, ele é realmente um auxílio e dá um suporte para as famílias, claro, nesses momentos. Com certeza. E me fala agora sobre a curatela. O que é a curatela? A pessoa com deficiência poderá ser submetida à curatela? Sim. A curatela é um procedimento que se estabelece através de ação judicial. É uma medida que serve como amparo para as pessoas que não têm condições de gerir a própria vida civil. Antigamente, a gente falava em curatela total e parcial. Hoje não existe mais isso. A curatela ela se limita apenas aos atos patrimoniais e negociais. Então, aplica-se a curatela, cabe curatela para as pessoas portadoras de deficiência? Sim, porém a curatela, segundo o estatuto, ela é excepcional. Ela vai ser analisada mediante cada caso e ela é uma medida excepcional. Mas lembrando que hoje a curatela ela só se limita quem entrar com a ação, quem pode entrar com a curatela, a família, os tutores, eles dependendo quem vai fixar
os limites da curatela é o próprio judiciário, o próprio juiz, na sentença, estabelecendo sempre a regra de que a curatela é excepcional e ela vai se limitar aos atos patrimoniais e negociais. A pessoa tem que já ter feito 18 anos, né? Sim. E já tem que ter um laudo médico, né, nessa solicitação para poder procurar. E vai aonde essa família? Ela tem que procurar um advogado, a defensoria, porque a única forma de você conseguir a curatela é através da ação judicial. Ok. E quando qualquer um desses direitos é negado ou violado, qual o procedimento que deve ser feito? Por exemplo, acontece muito no meu consultório, das mães falarem, olha, o meu filho está numa escola boa, particular, e a escola se nega a colocar um professor de apoio. Eu estou tendo que pagar esse professor, sendo que a gente sabe que isso é inconstitucional, né? Então, assim, o que acontece? O que essa família, como ela deve proceder? Muitos são os direitos que são violados o tempo todo, e isso é crime. Qualquer tipo de discriminação para pessoas deficientes é crime. Isso está previsto no Estatuto. Infelizmente, essa situação é corriqueira. Temos também violação, já aconteceu, de operadores de plano de saúde cobrar mais mensalidade, se negar a receber um beneficiário. E alguns pais têm dúvida com relação a isso também, se tem um filho portador de deficiência, se vai pagar mais ou não, porque acontece, né? São casos, claro, excepcional, mas infelizmente ainda acontece. Essa questão das escolas é muito corriqueira, e quando a gente tem um direito violado, qualquer um desses que eu falei, seja de transporte, educação, todos que são garantidos na lei, o que as pessoas devem fazer? Primeiro, que é um dever de todos nós, comunicar a autoridade policial competente, Ministério Público. Então, todos nós temos que cuidar, proteger as pessoas portadoras de deficiência. O que as famílias devem fazer? Se tiver um direito violado, procurar uma delegacia, procurar o Ministério Público, ir atrás, lutar pelos seus direitos e, se for necessário, ingressar com alguma ação, que no caso saúde, educação, são necessários ingressar procurando socorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito. Certo. Bom, a gente tem muitas dúvidas ainda, eu vou ter que trazer você outras vezes para a gente continuar conversando sobre isso. Acho que cabe várias coisas para orientar as famílias, eu aprendo muito com você. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato conosco. E seria interessante também a gente mencionar para os pais, deixar meu contato, quais são as maiores dúvidas, o que eles gostariam de ouvir, quais são as dúvidas desses direitos, dúvida de questão de isenção de imposto, de qualquer dúvida eles podem estar mandando no WhatsApp que a gente marca e tenta responder o mais rápido possível. Claro, no canal vai estar lá no vídeo o seu contato para eles entrarem. Porque são muitas dúvidas. Com certeza. E eu estou à disposição, espero ter contribuído. Muito obrigada. Eu que agradeço.